Obrigado, Deus perfeito. Aleluia. Pode se assentar, obrigado, louvor. Vado, você vai ficar, viu? Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja, amém? Como é que vocês estão? Estão animados? Glória a Deus. O tema que o Senhor colocou no meu coração semana passada, e eu venho estudando isso daqui, foi uma das aulas que o pastor Fernando ministrou aqui nos cursos de quinta-feira sobre as nossas vidas, lendo o livro O que Jesus espera dos seus seguidores. E uma das aulas que mais me chamou a atenção e mais marcou a minha vida, e eu estudando na minha casa, o Senhor falou: filha, essa é a mensagem a qual meu filho, em obediência à minha palavra, desceu e fez cumprir o seu mandamento. E a mensagem de hoje é: se arrependam-se. Aleluias. Por favor, livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Aleluias. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. E ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Por favor, Lucas capítulo 5, versículo 32. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 32 diz: não vim ao mundo para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Vamos lá também em Mateus capítulo 12, versículo 41. Glória a Deus. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Lucas capítulo 13, versículo 5. De modo nenhum, eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer com eles, como eles morreram. Aleluias. A gente leu vários versículos sobre arrependimentos. É uma passagem forte que Jesus trata ao nosso coração. E numa dessas aulas, quando o pastor estava ministrando para nós, ele deixou muito bem pontuado, e eu quero falar o que ele falou para nós aqui. O primeiro mandamento do ministério público de Jesus foi o quê? Arrependam-se. Olha a mensagem que Jesus vem trazer ao povo. É esse arrependam-se, é fazer o quê? É trazer uma ligação entre o céu e a terra. Essa é a mensagem que nós precisamos carregar dentro do nosso coração. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Por quê, pastor? Para podermos ganhar o reino do céu. É necessário se arrepender. É necessário muitas vezes fazer uma autoanálise de como estamos vivendo, de como estamos, evoluindo na caminhada com Cristo. Propósitos e objetivos são alcançados quando fazemos uma reflexão. E ele colocou assim, o pastor Fernando, eu anotei. Ele deu esse mandamento indiscriminadamente a todos os que estivessem ouvindo. Era um apelo para uma mudança interior radical em relação a Deus e ao homem. É necessário, igreja, nos arrependemos verdadeiramente. É necessário, igreja, ter uma transformação radical. Aquele que mentia, quando passa a conhecer a pessoa de Cristo, ela verdadeiramente não mente mais. Aquele que roubava, quando passa a conhecer Jesus Cristo, ela tem essa transformação. Ela não rouba mais, ela não mente mais, ela não engana mais ninguém.
porque ela conhece em Cristo a sua fonte de necessidade. Ele é a fonte que nós precisamos. Ele é o caminho de quem nós precisamos. Ele é a verdade de quem nós também precisamos. Ele é o teu sustento. Jesus pega os discípulos, vai caminhando até a sinagoga. Dentro da sinagoga, Jesus encontra um homem com a mão mirrada. E ali os doutores da lei, proclamando, mencionando as escrituras sagradas. Jesus, num dos seus momentos, olha com um olhar de compaixão e traz arrependimento ao coração daquele homem. E ele começa o quê? A manifestar a glória do seu Pai sobre aquele homem. A Bíblia diz que a mão daquele homem mirrada começa a voltar o quê? A ser normal. Por quem? Pelo poder do nosso Pai. É acreditar que Deus pode fazer todas as coisas por nós, em nós e através de nós. Mas nisso deve gerar o quê? Um arrependimento. Jesus, quando chega naquele tanque de Betesda, quando as águas eram agitadas, Jesus olha nos olhos daquele homem. Você quer ser curado? Ele fala: Senhor, todas as vezes que essas águas são agitadas, né? Vem alguém e passa por cima de mim e eu não consigo. E Jesus, calmamente, sabiamente, olha nos olhos dele e fala: o que você precisa está aqui na sua frente. O que nós precisamos hoje está aqui na nossa frente. A palavra está sendo liberada sobre os nossos corações. Ei, você precisa se arrepender para que o mover do céu chegue até você. É numa dessas madrugadas que eu, lendo isso daqui, falei: Senhor, como eu sou tão pequenino, Pai, como eu preciso do Senhor. Jesus, filho, a minha maior mensagem foi fazer que todos se arrependessem, para poderem desfrutar da bondade e do zelo de meu Pai. Essa é a mensagem. Você tem acesso hoje para desfrutar do verdadeiro amor do Pai sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Desfrutar do zelo, do cuidado, em meio à sua dor, em meio à sua solidão. O Pai não te esqueceu. O Pai não te abandonou. O Pai só está te falando: ei, eu quero te trazer para mais perto de mim, para que você venha entender verdadeiramente o que é se aproximar de mim, o que é andar comigo, o que é se arrepender verdadeiramente, o que é abrir mão para estar comigo verdadeiramente. Jesus, Ele abre a mão de um reino maravilhoso para nos dar uma condição perfeita. Foi naquela cruz, se humilhou, se esvaziou, para que eu e você pudéssemos estar aqui exatamente nessa noite escutando essa mensagem. Ei, se arrependam-se. Muitas vezes a gente acha que não tem nada para se arrepender, né? Muitas vezes a gente fala: não, eu não preciso, eu estou indo à casa do Senhor todos os dias, e eu não preciso me arrepender. Aí eu tenho aprendido aqui nessa comunidade o quanto eu tenho que me arrepender. O quanto ainda a gente comete erros bobos, que muitas vezes nos afasta dessa presença do Senhor. Nós precisamos querer estar perto do Senhor todos os dias. Nós não sabemos a hora que o Senhor vem e chega e nos toma para si. É num piscar de olhos, irmão. Você pode estar bem aqui hoje, mas daqui a pouco o Senhor te chama, e é assim, a fração de segundos. E se não houver arrependimento verdadeiro e genuíno dentro de nós, qual é o caminho que iremos trilhar? Precisamos estar preparados todos os dias. Olha, aquele homem estava dentro da casa do Senhor, com a mão mirrada. E aqueles ministros ministrando a palavra e não se importavam com o que estava acontecendo em sua volta. Mas o céu estava assim verdadeiramente com os olhos fixos sobre aquele homem, sobre aquele coração.
Aquele homem devia estar, sabe, dentro daquele templo, clamando: Senhor, será que não há ninguém que olhe por mim? Será que não há ninguém, Pai, que preste atenção em mim, que preste atenção no que está acontecendo, não vê o meu sofrimento? E o céu responde imediatamente. A Bíblia diz que Jesus entra à porta do templo. Jesus olha verdadeiramente o coração daquele homem e vê a sua necessidade. Em cima da sua necessidade, o céu se manifesta. É em cima daquilo que você, sabe, está procurando no Senhor, o céu irá se manifestar, igreja. Como assim, pastor? Qual é o nosso nível de intimidade com o Senhor? Qual é o nível da nossa confiança no Senhor e em sua palavra? O que é arrependimento? E uma coisa que eu anotei, pastor Fernando, foi isso. 2 fatores mostram que arrependimento é uma mudança de mente do coração. Se a minha mente não mudar e o meu coração não ser transformado pela palavra do Senhor, eu vou continuar com as mesmas práticas, eu vou continuar com os mesmos questionamentos de sempre. Até quando, Senhor? Por que, Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa que o Senhor falou para mim. Num desses momentos, sabe, de questionamento com o Senhor, achando que era dono da razão, o Senhor só falou assim para mim: sabe eu, Senhor, que tenho para ti, sou eu. Eu sei o que faço e que não faço sobre a tua vida. Eu sei dar permissão para você levantar ou talvez não levantar mais. Eu sou o seu Senhor. Agora, se você quiser ser dono da tua vida, vá adiante. Não se arrependa, não escuta a minha voz e trilhe o seu próprio caminho. Mas eu, Senhor, estou aqui de prontidão para te guiar e te orientar. Quando nós não ouvimos a voz do Senhor e quando nós não verdadeiramente nos arrependemos, nós nos machucamos. Nós nos desviamos dos propósitos do Senhor. 2 fatores mostram que arrependimento é o quê? Uma mudança da mente e do coração, não uma simples tristeza por haver pecado ou uma ligeira melhora no comportamento. Primeiro fator, o significado da palavra grega para arrependimento é metanoia. Você precisa deixar o Espírito Santo transformar e renovar a sua forma de pensar. Aonde, pastor? Na Bíblia? Mateus capítulo 2, versículo 2. Não, Romanos capítulo 12, versículo 2, por favor. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa, o quê? Mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a quem? A Ele, não a nós. A Bíblia ela vai ser bem clara. Não será agradável a nós, será agradável a Deus, porque nós passaremos a quê? A cumprir a vontade do nosso Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia. É fazer e reconhecer a vontade de Deus sobre nós. Aleluias. Favorece essa interpretação. A palavra tem 2 partes. Meta. A segunda parte, noia, que se refere à mente e seus pensamentos, percepções, disposições e propósito. Qual tem sido as nossas percepções diante do Senhor? Faz uma auto-reflexão aí, igreja.
Qual tem sido a nossa percepção, as nossas disposições para o Senhor? E qual tem sido os propósitos do Senhor que nós temos verdadeiramente colocado como prioridade na nossa vida? Se não temos feito isso, vamos nos arrepender nessa noite e voltar a fazer a vontade do nosso Senhor. É noite de conserto, é noite de a gente se analisar e falar: Senhor, poderia ter feito isso, mas eu não fiz. Me perdoe, me faça caminhar e trilhar esse caminho verdadeiramente, Pai. Aleluias. É um prefixo que normalmente significa movimento ou mudança. É hora de a gente se movimentar sobre aquilo que o Senhor quer sobre nós. É a hora, igreja. Essa mensagem veio primeiro comigo. Ei, filho, é hora de você se movimentar. E é hora de você mudar. Para você poder experimentar a boa, perfeita vontade minha sobre a sua vida, é preciso mudar. É preciso agir. É preciso compreender. É preciso se envolver com as coisas do Senhor. Amém? Em razão da forma pela qual esse prefixo funciona na maioria das vezes, podemos deduzir que o significado básico do arrependimento é experimentar mudança nas percepções, disposições e propósito da nossa mente. Mas como então eu vou conseguir fazer isso, pastor? Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós precisamos querer conhecer o Senhor a fundo através da sua palavra. É necessário estudar a palavra. É necessário ter um tempo de oração. É necessário viver a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, todas as noites, Ele tinha tempo para buscar o Senhor. Ele tinha tempo para se dedicar a estudar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aos 12 anos ele ensinava doutores, mestres da lei. Porque o seu maior interesse era fazer com que todos os povos das nações se arrependessem para que pudessem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do seu Pai. É isso que Deus quer de nós, igreja. Deus não quer ver você em sofrimento. Deus quer ver nós vivendo a sua boa, perfeita e vontade. Mas só que essa boa, perfeita vontade não é a nossa, é a dele. Nós que não compreendemos, né, pastor Fernando? Qual é a boa, perfeita vontade? É ter meu bolso recheado, é ter carrão, casona? Não. A boa, perfeita vontade de Deus é andar em comunhão com Ele. É fazer aquilo que o Pai fazia, sabe? É ter e não ter, e estar feliz e saber que o Pai irá prover sobre nós. É estar alegre e contente, porque Jesus andou com os seus. Sentiu sede e fome, mas não se desanimou. Se decepcionou muitas vezes, mas não se desviou do caminho nem do propósito. A Bíblia vai dizer que quando Jesus se preparava para as festas dos tabernáculos, estudando na faculdade, Jesus vai caminhando e de repente ele se depara com 3 pessoas pendurado naquela cruz do Calvário. Era a maior vergonha para um ser humano, né? Ser morto daquele jeito. Você acha que naquele momento que Jesus está passando para cumprir a vontade do Pai, ainda não era chegada a hora, ele olha para o céu e fala: ainda não é meu momento, Pai, eu preciso caminhar e continuar. Jesus, sabendo que ia morrer, não se esvaideceu, não se entristeceu, mas ele caminhou. Num dos seus momentos que ele poderia, sabe, momento de solidão, ele: Pai, me dê forças.
Sabe esse momento de solidão, de tristeza? Talvez que você está se sentindo sozinho, vazio. Jesus está te convidando neste momento a você falar assim: filho, filha, só clama a mim. Eu te dou sustento e força para você seguir. Te dou respaldo. Em mim você tem palavra. Em mim você tem, sabe, um pai, um amigo, um conselheiro, que chega na hora certa, não chega atrasado, né? Mas chega na hora certa, no momento certo. Para mim, quando o Senhor falou comigo, foi quando eu perdi meu pai. Ele chegou no momento certo. Aquela voz ecoou dentro do meu coração. Só quem perdeu alguém sabe, igreja, quão difícil é você caminhar com o Senhor. Palavra de qualquer pessoa não traz conforto, não traz, sabe? Mas a palavra do Senhor, ela levanta aquele que está caído. Ela levanta o semblante abatido. Ela fala: ei, eu, o seu Senhor, te conheço. Eu, o seu Senhor, sei bem o propósito que tenho sobre a tua vida. Aleluias! Ah, igreja. O segundo fator que aponta para esse conceito de arrependimento está na exigência de Lucas 3:8. Por favor. Livro de Lucas, capítulo 3, versículo 8. Façam coisa que mostre que vocês se arrependam dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão, pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendente de Abraão. Essa é a vaidade que muitas vezes carregamos dentro do nosso coração. Eu já conheço a palavra. Eu já sei o que a palavra diz. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você? Se vocês conhecessem, vocês não estavam aqui para ouvir isso daqui. Eu quero caminhar com vocês. E eu quero trazer uma vida nova a vocês. Essa é a mensagem, igreja, que nós precisamos carregar todos os dias. É a mensagem que a gente precisa, sabe, ter ao nosso coração, que é a certeza que existe um Pai cuidadoso e zeloso, igreja. Como eu queria ter meu pai perto de mim, para ouvir os seus conselhos, que eram bons, um homem culto e sábio da palavra, mas coube ao Senhor trazer para perto, coube ao Senhor trazer as suas asas e vem para perto de mim. Essa é a mensagem que percorreu o meu coração há muito tempo e foi um dos momento que eu mais queria questionar o Senhor, sabe, pastor Fernando? Porque o Senhor não me deu tempo de falar com Ele. E um dia dentro da Assembleia de Deus, o Senhor me coloca de pé e fala: ei, homem, filho do homem, se coloque de pé. Tu sabe a hora e o momento em o Senhor chamou teu pai? Você sabe quem estava ali perto para falar com teu pai? Sei não. Então acalma e aquete o teu coração. Falei: Senhor, me perdoa por levantar questionamentos e fatores que eu pensava que eu era o dono da razão, que eu pensava que o Senhor ia ter tempo para mim. Só que o Senhor naquele momento fez eu me arrepender. E daquele momento eu comecei a compreender um pouco sobre a vontade do Senhor, que é suprema. Que o senhorio do Senhor é verdadeiro, igreja. Todos nós um dia iremos partir para o Senhor. Mas é necessário mudarmos a nossa prática, mudarmos a nossa maneira de viver aqui nessa terra. Jesus está fazendo um convite para nós todos.
Pastor, eu sou muito orgulhoso, pastor. Eu não consigo perdoar, eu não sou muito de... Escute a voz do seu Senhor nessa noite. Se arrependa dessas práticas que não agradam o coração do Senhor. Se você tem que perdoar alguém, perdoe, ligue para alguém. Se você não fala com alguém, liga. Fala, olha, me perdoa. Não importa quem esteja errado ou quem esteja certo. Deixe o Senhor trazer a verdadeira paz que excede todo entendimento. Olha, Senhor, pastor, eu preciso me consertar com o irmão ali, eu tenho uma dívida. Irmão, liga para ele, sabe? Sem orgulho no coração, né? Sabe, com a humildade, com a transparência. Fala, olha, a minha necessidade é essa e eu consigo fazer isso. Esse é o verdadeiro arrependimento. Jesus, quando está caminhando, Zaqueu sobe numa árvore brava. Jesus olha para ele e vê a verdade no coração dele e fala, filho, desce, porque hoje convém que eu esteja dentro da tua casa. Jesus, sem mencionar nada, ele começa o quê? A declarar com a sua própria voz, Senhor, a quem eu enganei, eu devolverei. A quem eu prejudicarei, sabe, prejudiquei. A quem eu magoei, eu vou procurar, eu vou me consertar, eu vou me arrepender. Porque eu encontrei aquele que traz sentido à vida. Eu encontrei aquele que, sabe, faz o meu caminhar ser melhor. Faz eu ter disposição para levantar todos os dias. Faz eu querer viver todos os dias. Faz eu querer me apaixonar todos os dias. Por esse reino inabalável. Sabe o que nós precisamos, igreja? É se apaixonar pelo Senhor todos os dias. É de verdade. Quando você se relaciona com um coração apaixonado, verdadeiramente, você já não liga mais para as coisas cotidianas e mundanas. Você é um cara apaixonado pelas coisas do céu. Você se lança pelas coisas do céu. Sabe? Você é preso pelas coisas do céu. Você é chicoteado pelas coisas do céu. Você é degolado vivo pelas coisas do céu. Porque existe dentro de você uma paixão, um amor genuíno e verdadeiro. Que sabe, que enxerga não esta vida aqui, mas que enxerga uma eternidade de adoração, uma eternidade, sabe, de uma verdadeira vida com Deus, a vida de sonho entrando dentro de nós, igreja. Oh, aleluias. Se apaixone pelo Senhor nessa noite. Se apaixone ao levantar pela manhã. Fala, amado de minha alma, conduz, guia-me na minha tristeza, guia-me na minha fragilidade, amado de minha alma. Aleluias. Igreja, se adorne como a noiva de Cristo. Se prepare como a noiva de Cristo. Eu e você não sabemos os dias da manhã, mas Ele sabe. Ele te compreende, Ele te entende. Mas o que o Senhor pede de nós: só se apaixone por mim todos os dias da sua vida. Foi um curso, igreja, que muitos deveriam ter feito. O que Jesus espera dos seus seguidores. É um livro do John Piper. A pregação aqui é de um trecho que foi ministrado sobre a comunidade. Arrependimento. De eu e você se apaixonar por Jesus todos os dias. Sabe, é você ser uma pessoa apaixonada no seu trabalho, por Cristo, na sua escola, na sua faculdade. Você fazendo a sua caminhada, a sua academia, sabe? Você pedalando, né, Fernandinho? E ser um apaixonado por Cristo. Ao momento de o Senhor Jesus, sabe, você está indo para o seu trabalho.
Jesus dentro do seu carro se manifesta e você começar a chorar sem explicação nenhuma. É você, sabe, se envolver nessa relação. É você estar caminhando e de repente a turma fala: o que está acontecendo? Você, sabe, não olhar para a circunstância nem quem está à tua volta. É você se entregar, se envolver, se apaixonar, se relacionar verdadeiramente, intimamente com o amado de nossa alma. É essa relação que Cristo quer ter conosco. Esses dias eu falei pro Du, falei: Du, como eu amo andar de caminhão, né, Du? Ele falou: pastor, verdade? Eu falei: verdade, Du. Eu queria ter essa experiência de poder. Ele falou: você vai ter, pastor. Qualquer dia eu vou te buscar na sua casa e a gente vai andar por aí, pastor. Sabe, Du, é dentro daquele caminhão o Senhor invadia aquela cabine e te dizia: Eduardo, eu sou aqui, ó. Deixa eu conduzir, deixa eu guiar. Sabe, a gente entra dentro de um avião sem conhecer o piloto e confia no piloto que nós iremos chegar até o destino, que nós compramos a nossa passagem. A gente chega dentro de uma rodoviária, a gente compra um bilhete e a gente confia no motorista que vai fazer a gente chegar até o nosso destino. Mas muitas vezes a gente não confia no Senhor. Muitas vezes a gente não acredita no Senhor. Nós precisamos nos arrepender, igreja. Nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para dizer: Senhor, me perdoa, porque até que eu fiz do jeito que eu queria. Quantos de nós, igreja, de verdade, eu não estou aqui querendo te emocionar, não. Eu estou aqui querendo fazer você se apaixonar verdadeiramente pelo Senhor. Sabe, fazer você entender esse amor verdadeiro, esse amor genuíno que muda a história, que mudou de geração em geração. Aqueles que verdadeiramente se arrependeram, confiaram, acreditaram. Mas se eu e você não mudar essa forma de pensar, igreja, nós iremos continuar confiando em pilotos de aviões, em motorista de ônibus, motorista de Uber. E não é isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para entrar dentro dele e sermos guiados por ele. Bispo Tom, pode vir aqui. Porque eu tinha que ministrar isso daqui, igreja. Se o Senhor não for o piloto que controla a tua vida, se arrependa hoje. Se o Senhor não for o motorista que guia e controla a tua família, se arrependa hoje. Aqui está um homem que, usado pelo Espírito Santo, ele, pastor Fernando, tem me orientado na minha fragilidade, na minha fraqueza. Através do Espírito Santo. Tem me dado força, né? Tem me orientado a estudar a palavra e colocar a minha mente na palavra. Ajudado a minha casa a se estabilizar no Senhor. Ei, não queira ter razão. Escute a voz do Senhor e se apaixone pelo Senhor todos os dias da sua vida. A mensagem é essa.